Vamos lá para mais um descritor aqui, né, do SAEP, né, descritor aí comum, né, só podem mudar aí, né, a numeração, né, na matriz, né, curricular, que é o seguinte, né, resolver problemas envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculadas, né? É um descritor aí, né, do quinto ano do ensino fundamental. Então, aqui a gente vai trabalhar o conceito de área, né? O conceito de área, né, para quem está iniciando, né, esse conteúdo, essa habilidade matemática, né, no caso, nos anos iniciais, né, de primeiro até quinto ano. Então, por isso que isso é cobrado nas avaliações, né, externas aí do quinto ano. Então, vamos trabalhar aqui, né, o conceito, primeiro, né, o conceito de área. Então, vê só, aqui a gente tem um quadradozinho aqui, né, em que todos os lados dele aqui vale quanto? Vale 1 centímetro. É isso? Então aqui a gente tem um lado, né, o contorno dele valendo 1 centímetro. Então, se é um quadrado, né, se tudo é igual, essa figura aqui, né, a gente já reconhece essa figura como um quadrado, né, pelas suas propriedades, né. Então, aqui a gente tem todos os lados iguais, né, ângulos internos de 90 graus, né? Então, ele tem as características do quadrado, né? Então, o que é a área, né? A área, na verdade, é essa região interna limitada pelo contorno da figura. Então, a área é tudo isso aqui, ó, é toda essa partezinha aqui de dentro, né? Que esse contorno do quadrado, né, está limitando, né? Então, isso é uma região aqui, uma região, né, que esse contorno está limitando. Então, essa região que esse contorno limita, né, é uma região poligonal, né? Então, aqui a gente chama isso de área. Então, essa região aí em que o contorno limita é o que a gente chama de área. Beleza? Então, a gente parte do princípio, né, de área, né, trabalhando aí com um quadradozinho, que é o seguinte, ó, se eu tenho um quadradozinho aqui, cada lado valendo 1 centímetro, para a gente calcular quanto vale a área de tudo isso aqui internamente, a gente faz o seguinte, a gente pega, né, a largura e o comprimento, né? Então aqui a gente tem o comprimento e a largura, né? Modificando aí. Então, aqui, ó, é o comprimento e a largura. Então, se a gente multiplica o comprimento vezes a largura, então, a gente acha toda essa região, que é a área, que vai valer aqui 1 vezes 1 centímetro quadrado. Então, a área dessa pecinha aqui, ó, quadrangular, vale 1 centímetro quadrado. Por que quadrado, né? Porque é a área, são duas dimensões. Eu estou multiplicando duas dimensões. Então, a gente viu na aula passada, né, no descritor 11, perímetro. Perímetro é a soma do contorno, era uma dimensão. Então, perímetro, sempre no final era metro, centímetro. Já a área, como eu estou multiplicando duas dimensões, aí fica centímetro quadrado. Então, a unidade de medida de área sempre vai ficar o quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, né? E eu só posso multiplicar isso aqui se estiver numa mesma unidade. Então, vê só, se esse quadradozinho aqui, ao invés de lado 1 fosse 2 centímetros, se aqui fosse 2, se aqui fosse 2, então aqui vai ser 2, né? E aqui também vai ser 2. Como é que eu calcularia essa área, essa região interna? Então, só é a gente multiplicar, né? A largura e o comprimento, né? Então, comprimento e largura. Então, seria quem? 2 vezes 2. Então, isso aqui fica 2 vezes 2 seria quanto? 4 centímetros quadrados. Beleza? Então, isso aqui é o conceito de quê? De área. A área, o que é a área? É uma região limitada pelo contornozinho aqui, né? Então, depois, né, quando o aluno for lá para o ensino fundamental, nos anos finais, né, eles vão trabalhar, né, isso aí de uma forma mais precisa, né?
Mas aqui a gente está iniciando esse conceito, né? Então é importante a gente primeiramente trabalhar com o quê? Com a malha quadriculada. Então, primeiramente aqui eu estou te mostrando, né, o que é a área, né? Essa região limitada pelo contorno. Então, vamos para cá agora, né? Eu estou te mostrando por que, né, essa areazinha aqui de dentro, ela é 1 cm², né? Porque para calcular a área, eu vou multiplicar as duas dimensões. Então, por isso que aqui a área está valendo 1 cm². Né? Então, aqui eu estou te mostrando porque deu 1 cm². E se fosse 2? Aí 2 vezes 2 seria quanto? Seria 4. E se fosse 3, a medida desse quadrado aqui, do lado desse quadrado? Aí ficaria quanto? Se a medida fosse aqui de um quadrado fosse 3, né? Aqui a gente ia fazer o seguinte, né? A 3, então, é largura vezes comprimento. Então, aqui ficaria 3 vezes 3, daria 9. Se isso aqui tivesse centímetros, centímetros, então, não esquece que a área, né, é sempre ao quadrado. Por que fica sempre ao quadrado? Porque eu estou multiplicando duas dimensões. Então, a área é o produto de duas dimensões. É a região interna, limitada pelo contorno. Beleza? E como é que eu calculo, né, o valor dessa área? É só multiplicar a largura e comprimento, né, quando eu tiver quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu te mostrei o porquê está dando esse 1. Então, vê. Aqui eu tenho um quadradozinho, né? De lado 1 e de área 1 cm². Então, aqui, repara essa figura aqui, bem direitinho. Né? Qual é a área dessa figura aqui? Dessa figura verdezinha aqui? Qual é a área dela? Se isso aqui vale 1, isso aqui vai valer quanto? 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Então, a área dessa figura verde aqui seria quanto? A área disso aqui seria, né? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a área disso aqui seria 8 cm². Porque cada quadradozinho desse vale quanto? Vale 1, né? Mas vê que interessante, vê. Esse lado aqui, ele mede quanto, esse lado? Esse lado aqui, se cada ladozinho desse aqui vale 1, 1, 1 e 1, isso aqui vai valer quanto? 4 centímetros. E aqui vai valer quanto? Aqui vai valer 1 em 1 vai dar 2 centímetros. Como é que eu calculo a área, né, de uma região, no caso aqui de um retângulo agora, né? Então, essa ideia aqui serve tanto para quadrado e para retângulo, ok? Então, para calcular a área de quadrado e retângulo, só é multiplicar, né, a largura e o comprimento. Quem é a largura? 4 vezes 2, que vai dar o mesmo, olha que interessante, vai dar o mesmo 8 cm². Tá vendo? Então, quando a gente multiplica as duas dimensões, né, largura e comprimento, a gente vai estar achando aí o quê? A área. Beleza? Agora não esquece, essa ideia, né, de multiplicar largura e comprimento, ela só serve para quadrado e retângulo. Beleza? Que são as regiões planas, né? Onde a gente inicia a estudar o conceito de área, né? Aí depois, lá no ensino fundamental, né, anos finais, eles vão ver, né, outros tipos de área. Então, mais uma vez aqui, ó, mais uma figura aqui, vê, para a gente pegar esse conceito bem. Então, vê só, aqui a gente tem, ó, eu tenho aqui um quadradozinho aqui, né? 2, 3, 4. Então, quem é a área dessa figura aqui? A área aí muito fácil. Se a área de cada um é 1, então a área desse cara aqui vai ser quanto? A área disso aqui vai ser 4 cm². Então vê que interessante. O lado disso aqui mede quanto? 4, né? No caso aí, a largura. Largura não, o comprimento. Né? E a largura aqui vale quanto? Vale 1. Se eu multiplico 4 vezes 1, vai dar 4. Beleza? Então a área, 4. Aí vê essa figura aqui, ó. Cada quadradozinho desse vale quanto? 1 cm². Então, quem é a área disso aqui tudinho? A área é isso aqui tudinho, essa região, ó, todinha. Então, quanto é que vale isso tudinho? Mas vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quem é a área dessa figura? É 16 centímetros quadrados. Por quê? Cada quadradozinho vale quanto? Vale 1 centímetro quadrado. Então, se cada quadradozinho desse vale 1 centímetro quadrado, e se eu tenho 16, então eu vou ter 16 centímetros quadrados. Mas aqui vê, esse lado aqui vale quanto? Vale 4 centímetros. Esse lado aqui também vale quanto? Vale 4 também, ó. Então, se eu multiplicasse a largura e o comprimento, 4 vezes 4 daria o mesmo 16. Então, é importante a gente trabalhar com a malha quadriculada e depois a gente, né, ir fazendo essa transposição, né? Que para calcular a área de quadrado e retângulo, só é multiplicar, né, largura e comprimento, né? Onde os livros às vezes falam, né, base vezes altura, né? Pode utilizar também. Então, vamos ver essa figura aqui, vê. Já aqui tem uma situação interessante, preste atenção nessa. Então, vê, para calcular a área dessa figura aqui, vê, aqui eu não tenho um quadrado completo. Eu sei que o quadrado completo, a área dele vale 1 centímetro quadrado. Mas aqui eu não tenho, aqui, por exemplo, eu não tenho um quadrado todinho, não. Ele está na metade. Aí o que é que a gente vai fazer, né? Vê, para essa questão aqui, a gente inicia a ensinar dessa forma. Então, preste atenção. Se aqui está na metade, né, do quadrado, e aqui eu tenho outra metade, então essas duas metades vai me dar o quê? Vai me dar um quadrado. Não é isso? Vai me dar um quadrado. E essas duas metades vai me dar também um quadrado. Então, a área dessa figura aqui seria quanto? Seria 2 centímetros quadrados. Por quê? Porque cada quadradozinho vale 1 centímetro quadrado, né? A gente está fazendo todas as questões em cima dessa proposição aqui. Então, vê, se aqui a gente tem a metade e a metade, juntando essas duas metades vai me dar 1. Juntando essas duas metades vai me dar também 1. Então, a área disso aqui seria quanto? 2. Então, como ele fala aqui, né, estimar áreas desenhadas, né, em malha quadriculada, toda vez que a gente tem aqui a metade, a gente vai juntando as metades para formar 1, ok? Então, primeiramente, a gente está, né, fazendo esse cálculo de área a partir da malha quadriculada e fazendo aos poucos essa transposição de que para calcular áreas de retângulos e de quadrados, né? Só é multiplicar as duas dimensões. Agora, vê essa figura aqui. Essa figurazinha aqui, né? Essa aqui. Vê. Como é que eu calcularia a área disso aqui? Né? Vou dar um tempinho aí para tu pensar, né? Vou dar uma pausa aí no vídeo para tu pensar. Como é que eu iria calcular a área dessa figura aqui? Essa que está aqui, né? Circulada. Então dá uma paradinha aí, faz teus cálculos aí. E agora a gente vai fazer aqui. Vê. Vai seguir a ideia daqui de cima. Vê, cada quadradozinho vale quanto? Vale 1 centímetro quadrado, a área. A área é toda essa região. Isso aqui vale 1. Aqui também tem um completinho, ó, vale 1. E aqui também eu tenho um completinho, vale 1. Então, aqui a gente já tem quanto? Aqui eu já tenho 3 centímetros quadrados, essas três partes. E aqui a gente tem o quê? Uma metade e uma metade. Juntando essas duas metades vai me dar um quadradozinho completo. Então, a área desse camarada aí vai ser quanto? 4 centímetros quadrados. Beleza? Então, esse tipo de questão aí, né? Como a gente está trabalhando na malha quadriculada, a gente faz dessa forma, complementando. Beleza? A mesma coisa serve para esse aqui, ó. Como é que eu ia calcular a área desse aqui? Vê, cada quadradozinho vale 1. Aqui eu tenho 1, 2, né? Que aqui está completo, ó. Então, cada quadradozinho vale 1 centímetro. Então, aqui eu já tenho 2. E aqui, juntando essa parte com essa, vai me dar 1, que vale 1 centímetro quadrado. Juntando essa parte com essa, também vai me dar 1 centímetro quadrado. Logo, isso aqui tudo vai dar quanto? 4 centímetros quadrados. Essa seria a área total dessa figurazinha aqui de cima.
né? Então, essas questões que a gente tem, né, a metade a gente sempre faz o complemento delas. Então, isso é importante, né, para desenvolver, né, a, esse pensamento, né, geométrico, né, de complemento no aluno, né, que está iniciando essas ideias aí de geometria, né? Então, a ideia é sempre, né, começar a ensinar por malha quadriculada e depois a gente vai substituindo a malha quadriculada pelas fórmulas, né, de cálculo de área, né, onde ele vai, né, ver mais fórmulas, né, nos anos finais. Então, agora a gente vai fazer, né, depois dessa explicação aí do conceito de área, a gente vai fazer algumas questõezinhas aqui de área, né, que caem nessas avaliações externas. Então, vamos lá. Aqui, mas antes disso, né, a gente vai fazer mais uma revisãozinha aqui de área, né? Vê, aqui não tem malha quadriculada. Então, vê só. Observa a planta de duas salas. Calcule e responda. Então, vê só. Aqui eu tenho uma sala de estar e uma sala de jantar. Ele quer que a gente calcule a área disso aqui. Então, vê, pelo aquele conceito que eu estava falando, vê, aqui não é malha quadriculada. Mas como é que eu calculo a área de tudo isso? Para calcular a área de tudo isso, eu preciso ter o quê? O comprimento e a largura. Então, para calcular a área, né, essa região aqui, ó, todinha pintadinha, né, de amarelo, que eu estou destacando aqui de vermelho, é só a gente multiplicar a largura e o comprimento, ou comprimento e largura, tanto faz. Então, ó, 4 vezes 5 vai me dar quanto? 4 vezes 5, 20 metros quadrados, porque é área. Então, a área dessa sala de estar é 20 metros quadrados. Então, se na minha casa, por exemplo, eu tenho uma sala que tem 4 metros por 5 metros, né? Largura e comprimento. Aí eu quero ir num armazém comprar cerâmica. Então, se essa minha sala tem 4 por 5, multiplicando 4 e 5 me deu quanto? 20 metros quadrados. Então, eu ia lá no armazém comprar quanto? 20 metros de cerâmica para revestir aqui o meu piso. Beleza? Então, os pedreiros, né, eles fazem muito esses cálculos aí. Beleza? Então, veja, primeiro a gente viu as ideias, né, na malha quadriculada para chegar aqui. Mas essa ideia de largura e comprimento só serve para retângulo e para quadrado. Então, vamos lá. Essa figura aqui era um retângulo, essa aqui agora é um quadrado. Por quê? Porque todos os lados são iguais. Beleza? Então, vamos lá. Aqui não, aqui é 4 e aqui é 4. Aqui é 5 e 5. Então, isso aqui é um retângulo e não um quadrado. E aqui a gente vem para cá. Como é que eu calculo a área dessa figura, né? Como é que eu calculo a área disso? Então, isso aqui é um quadrado, só é multiplicar a largura e o comprimento. 3 vezes 3 vai dar 9 metros quadrados. Então, a área dessa figurazinha aqui, a verde todinha da minha sala de jantar, a área, essa região aqui pintada, tudo isso aqui dá 9 metros quadrados. Beleza? Então, aqui a gente está fazendo cálculo de área, né, sem utilizar a malha quadriculada, né? Então, as primeiras figuras que a gente começa a fazer esses cálculos de área é o quê? Quadrado, né, e retângulo, quadrado e retângulo, né? Que só é multiplicar as duas dimensões, largura e comprimento. Por isso que fica a unidade de área sempre metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e assim vai. Beleza? Então vamos ver mais uma ideia aqui antes da gente resolver, né, algumas questões. Vê. Preste atenção nessa situação que agora a gente vai, né, abordar aí também o triângulo. Então, vê só. Aqui a gente tem um quadrado e para calcular essa área do quadrado a gente viu que é só multiplicar as duas dimensões, né? O comprimento e a largura. Aqui também vale 2, aqui também vale 2, né? Porque isso é um quadrado. Então, a área disso aqui é 2 vezes 2, que vai dar 4 centímetros quadrados. Beleza? Tá aí. Área. Área a gente multiplica as duas dimensões. Já o perímetro é a soma de todo o contorno. Não esquece, não confunde. Agora vê, o triângulo, ele vale o quê? Vê, se você reparar direitinho, ó, o triângulo ele vale a metade de um quadrado.
né? Esse triângulo aqui vale a metade. Se ele vale a metade, então a área do triângulo ela é calculada dessa forma: largura vezes o comprimento e eu divido por 2. Isso aqui vai me dar quanto? 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 vai dar quanto isso aqui? Vai dar 2 centímetros quadrados. Por que eu estou dividindo por 2? Porque esse triângulo daqui, ó, é essa metadezinha aqui. E aqui, se eu tenho 4, 4 é isso aqui tudo. E se eu divido por 2, vai dar quanto? Vai dar 2 centímetros quadrados. Então, aqui a gente tem uma nova figura, né, que é o triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É a largura vezes o comprimento dividido por 2. Então, vamos anotar isso aqui. Para calcular a área do quadrado, a gente multiplica largura vezes comprimento. Para calcular a área de um retângulo, a gente também multiplica largura vezes comprimento. Agora, para calcular a área de um triângulo, né, de um triângulo retângulo, né? Esse camaradazinho aqui que possui um ângulo de 90 graus, né? Tem que ser um triângulozinho retângulo, né? A gente faz o quê? A área do triângulo. Ela é igual à largura vezes o comprimento dividido por 2. Por que eu divido por 2? Porque um triângulo é a metade de um quadrado ou de um retângulo. Então aqui a gente estava vendo aqui o quadrado, agora a gente vem para o retângulo. Vê, que é a área dessa figura aqui? Ah, isso é um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo quando não está na malha? Vai multiplicar a largura e o comprimento. Então, 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 centímetros quadrados. Tá vendo? E a área do triângulo? Ó, esse triângulo aqui é a metade desse retângulo. Se é a metade, quem é a metade de 2? Isso aqui tem que me dar quanto? Isso aqui tem que me dar 1. Então, vamos ver se é verdade. Como é que eu calculo a área do triângulo? É a largura vezes o comprimento dividido por 2. Então, a área disso aqui vai ser quanto? Vai ser a largura, ó, 2, vezes o comprimento dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 centímetro quadrado. Tá vendo? Que estava certo aqui. A metade disso aqui vale quanto? A metade. A metade disso aqui é um triângulo. Que é a metade disso? É 1. E pela fórmula também a gente achou 1. Beleza? Então não esquece. É área de quadrado, largura vezes comprimento, ou comprimento vezes a largura, tanto faz. De 1, aqui é de 1 quadrado, né? De um retângulo, a mesma formulazinha, largura e comprimento. E o triângulo, né? Como um triângulo é a metade de um quadrado ou a metade de um retângulo, então largura, comprimento e divide por 2. Então, para a gente finalizar essa parte aqui de revisão, olha essa figura do triângulo. Quero calcular a área desse triângulozinho aqui. Então, qual é a formulazinha que a gente viu? Largura vezes comprimento, se é triângulo, divido por 2. Retângulo e quadrado, é só largura e comprimento. Cuidado. Então, isso aqui vai ser, ó, a largura 3 vezes o comprimento 4 dividido por 2. Então, a área disso aqui vai ser 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 2 vai dar 6 metros, ó, está em metros. Então, minha área, como multipliquei duas dimensões, metros quadrados. Beleza? Então, tá aí, né? Então, aí, a gente viu três formas diferentes para calcular algumas áreas. Quais foram as figuras que a gente está calculando a área? Primeiro, quadrado, retângulo e agora triângulo. Beleza? Então, quando vocês forem, né? Quando vocês estiverem lá no ensino, anos finais, né? Do sexto ao nono, vocês vão ver, né, outras fórmulas para calcular essas outras figuras, né, planas também, né? Mas a princípio, tu tem que saber dessa aqui. Quinto ano, tem que saber, né, principalmente dessas três aqui. Agora a gente vai responder algumas questõezinhas aí agora, né? Então, vê só. Primeira questão, né? Ela diz o seguinte aqui. Vê só. Marcela fez um desenho da sua horta na malha quadriculada abaixo e pintou de cinza. Nessa malha,
o lado de cada quadradozinho corresponde a quanto? A 1 metro. Qual é a medida da área dessa horta? Aí vê, se cada quadradozinho desse aqui vale 1, ele não quer achar o perímetro, viu, gente? Ele quer achar a área. Porque tem aluno que calcula o perímetro disso e provavelmente vai ter resposta. Ele quer a área de tudo isso. Aí, primeiramente, quanto é que vale a área de um quadradozinho desse? Aí, 1 vezes 1, né, largura e comprimento, ó, vai dar quanto? Vai dar 1 metro quadrado. Então, a área de cada quadradozinho vale 1 metro quadrado. Então, quantos quadradozinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área total dessa figura foi quanto? 15 metros quadrados. Essa é a primeira forma que a gente pode resolver. Como é que a gente poderia resolver de outra forma, né? Então, vamos lá. A outra forma seria assim, ó. Isso aqui vale quanto? O comprimento todinho vale quanto? Se cada ladozinho desse aqui é 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 5. 5 metros. E aqui vale quanto? Aqui vale 3 metros. Como é que eu calculo essa área? Largura vezes comprimento. Então, 3 vezes 5. Então, a área também daria o mesmo 15 metros quadrados, né? Então, isso aqui é a segunda forma, né, de resolver isso aí. E é sempre importante mostrar essas duas formas para o aluno e pegando o jeito, né? E depois, lá nos anos finais e no ensino médio, ele vai trabalhar mais com essas formas aqui. Mas, a princípio, é trabalhar, né, com a malha quadriculada e fazendo essa transposição, feita a gente fez aqui na resolução dessa. Então, vamos para outra questão, né? Então, gabarito aqui, letra A. Outra questãozinha aqui, vê. Isso aqui foi do SAEP, né? Faltou um ela, a digitação. Então, vê. Cada quadradozinho desse aí, né? Cada quadradinho da malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro, né? Então, de área. Então, vê só. Cada quadradozinho desse aí mede 1 centímetro quadrado. Então, cada quadradozinho desse aqui, ó, ele mede, né, uma área de 1 centímetro quadrado. Ele já está dando o valor da área do quadradinho. Então vamos lá, preste bem atenção. Se cada quadradozinho desse aqui vale uma área de 1 centímetro quadrado, isso quer dizer que esse ladozinho aqui vale quanto? Vale 1. Concorda comigo? Vale 1, ó. Porque 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro quadrado. Então, vê. A miniatura do campo de futebol desenhado na malha quadriculada ao lado é composta de... Ele quer saber a área. Aí veja, como aqui o campo não tem os quadradozinhos, se tivesse os quadradozinhos aqui, a gente ia o quê? A gente ia contando, né? A gente ia contando, mas aí não tem como contar, a gente pode se perder. Então, para fazer essa questão, né, a gente tem que saber quanto é que vale o lado do quadradinho. Então, se a área do quadradinho é 1, então os lados valem quanto? 1 centímetro e 1 centímetro, né? A área vale 1 centímetro quadrado. Então, se a área vale 1 centímetro quadrado, os lados valem 1. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, isso aqui a gente tem 11. 11 centímetros. Isso é o lado. No caso aqui, o comprimento, né? E aqui a largura vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui vai valer 7 centímetros. E agora, se eu tenho a largura, né, a largura e o comprimento, a gente calcula a área. Então, isso aqui vai ser 11 vezes 7, né? Ou 7 vezes 11, tanto faz. Então, isso aqui, 7 vezes 11, né? Ó, 11 vezes 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7. Então, isso aqui está dando 77 centímetros quadrados. Só conferindo aqui, ó. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, isso aqui a gente tem 11
E cada ladozinho desse vale quanto? 1. E aqui cada ladozinho desse também vale 1. Então, 7. 7 vezes 11, 77 centímetros quadrados. Tá vendo? Questão interessante aí. Vamos para mais um. Mais um aí do SAEP. Então, vê só. Aqui a gente tem, ó, na malha quadriculada abaixo, está representada a sala de aula, onde Sara estuda. O lado de cada quadradozinho vale 1 metro. Qual é a área em metros quadrados dessa sala? Então tá aqui a sala destacada. Então, se cada quadradozinho desse aqui vale 1, né? Esse comprimento aqui vai valer quanto? Vai valer 4 metros, né? Ó, 1, 2, 3, 4, né? E, né, aqui a largura vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui vale 8 metros. Então, para calcular toda a área disso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, né? Uma primeira fórmula de resolução. Então, a área disso aqui vai ser 4 vezes 8, né? Então, isso aqui vai dar 32 metros quadrados. Qual é a outra forma de resolver? Eu ia calcular a área de um quadradozinho, então 1 metro vezes 1 metro, então a área de um quadradozinho vai dar 1 metro quadrado, né? 1 vezes 1, vai dar 1 metro quadrado. E aí eu ia contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou você calcula a área de um quadradozinho e conta tudo, ou senão você pega as dimensões desse retângulo, a largura e o comprimento, e as multiplica, né? E aí tu faz mais rápido aí essa questão. Aqui seria a letra D. Vamos ver mais outra aqui. Mais uma questãozinha aqui, vê. Essa questão ele diz o seguinte, ó, o piso da sala de Fernando está sendo coberto de cerâmica quadrada, né? Quadrada. E já foram colocadas 12 peças de cerâmica, né? 12 peças. O número de peças de cerâmica, né, que ainda faltam a ser colocadas é, vê, ele já botou 12 peças. Então, será que foi essas aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui ele já botou essas 12, né? Então vê só, ele botou 12. Aí vê, tá faltando colocar quanto? Né? Então aqui a gente poderia estimar isso, né? Então vê só, se eu fizesse isso aqui, ó, cortasse isso aqui, vou botar de vermelho aqui. A gente poderia fazer essa estratégia. Cortava aqui, a gente ia estar estimando isso aqui, ó, né? Tem outras formas de fazer, né? Mas isso aqui eu acredito que para um aluno de quinto seria a melhor forma, né? Então aqui, ó, para um aluno de quinto ano, ele ia fazer isso aqui, né? Então vê, tá faltando quantas peças? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12 pecinhas. Então tá faltando 12 pecinhas, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pecinhas também, né? Então aqui seria letra C, né? Então eu acredito que essa seria uma boa estratégia, né, para um aluno de quinto ano fazer essa questão, né? Tem outras formas de fazer isso, né? Calculando, né, as dimensões aqui, né, estimando, mas é uma questão de estimativa realmente. Então, essa seria, né, desenhando seria a melhor forma desse aluno compreender, né? Como os alunos eles estão, né, começando a entender o conceito de área, é importante fazer dessa forma aí. Então, vamos fazer mais uma questão. Ver se tem mais uma. Deixa eu ver aqui. Pronto. Mais uma questãozinha aqui para a gente encerrar, né, esse momentozinho aqui. Tem mais duas. Então, vamos lá. Aqui essa questão ele diz o seguinte, ó, Joana está tecendo, né, um tapete de crochê
que está representado na malha quadriculada. A parte colorida de cinza representa a parte do tapete que ela já fez. O lado do quadradinho da malha corresponde a 1 metro quadrado. A malha de cada quadradinho aí, ó, 1 metro quadrado. Está dando a medida, então não vou estimar. Quantos metros quadrados faltam para a Joana tecer, né? E terminar este tapete? Então, vamos lá. O tapete, a gente está vendo que está sendo demarcado por essa área aqui, ó, né? Preta. Então, vê. Cada quadradinho desse aqui vale 1 metro. Tudo um aqui, ó, 1 e 1. Como é que eu calculo a área? 1 vezes 1, que vai dar 1 metro quadrado. Então, está faltando quantos metros quadrados? Então, aqui a gente tem, ó, está faltando 1, 2, 3, 4, 5. Então, falta quanto? Está faltando 5 metros quadrados. Beleza? Então, questão simplesinha aí, né? E para a gente fechar, vamos para mais uma questão aqui. Para a gente fechar. Vamos ver. Para a gente fechar com chave de ouro aqui. Fábio desenhou em cinza, na malha quadriculada abaixo, o espaço que sua casa irá ocupar depois de construída. Cada quadradozinho, né? Cada quadradinho, né? Dessa malha equivale a quanto? A 1 metro quadrado, né? Ou seja, cada quadradinho desse, ó, a parte de cinza, né? Vale 1 metro. Tudo isso aqui vale 1 metro quadrado. Então, já está dando a área. De acordo com esse desenho, qual é a área ocupada pela casa de Fábio depois de construída? Então, a casa de Fábio está desenhada aqui na parte de cinza, que o Fedito falou. Então, a gente quer saber qual é a área disso. Então, o que é que eu vou fazer? Se cada quadradinho desse aqui tem uma área de 1, o que é que a gente pode fazer? A gente pode ir contando de um por um. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ou senão a gente fazia aqui, ó. 1, 2, 3, né? Dá 7. 7 vezes 4. Essa parte de vermelho aqui, que eu pintei, ó, daria quanto? Daria 28 metros quadrados. Mas ainda tem essa parte de cima. Então, 28. 29, 30. Aquela ideia que eu te falei lá no início. Eita, aqui a gente tem a metade. Então, juntando isso aqui com isso, daria quanto? Então, aqui a gente tem 28 mais 2. E aqui, ó, daria 1, né? Daria 1 aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Daria 1, ó, juntando aqueles dois ali, daria 1, né? Vou botar aqui mais 1. E juntando esses dois aqui, ó, daria mais 1. Então, aqui daria, ó, 32. Então, aqui a resposta seria 32 metros quadrados. Beleza? Tá aí mais uma questão aí, né? Essa aí a gente usou aquela ideia de complementar, né? Metade e metade dá um todo. Beleza? Então tá aí, né? As ideias do descritor 12, onde a gente estimou, né? E calculou, né? A partezinha aí de área na malha quadriculada, mas aí também a gente viu, né? Situações que a gente pode utilizar, né, sem ser na malha, né? Multiplicando a largura e o comprimento de retângulo e quadrado e de triângulo, largura e comprimento, divide por 2. Beleza? Tá aí mais um descritor importante, né? Que os alunos aí do quinto ano devem sair, né, desse ciclo sabendo. Então, até a próxima.